Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de janeiro. Não finalizei muitas leituras, acho que 6 ou 7 livros, mas é porque eu iniciei outras que são muito longas e eu vou mostrar pra vocês também o que eu estou lendo, aí vocês vão entender melhor. Vou começar falando do que eu li em e-book. Eu reli um conto do Kafka que se chama Um Artista da Fome. Na verdade é um livro de contos que tem O Artista da Fome, A Construção, que são os dois maiores, e tem outros contos também. Tudo isso por quê? Porque vocês sabem que eu quero fazer o que esperar de Kafka. Eu não vou comentar muito, porque Kafka é sempre aquela coisa, né, angustiante, claustrofóbica, e isso acho que está em tudo que é toda a obra dele, e eu vou comentar esses detalhes melhor quando eu fizer o vídeo, certo? Então vamos para os livros impressos. Eu tinha mostrado no mês anterior que eu estava lendo Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Finalizei. Gostei. Mas não é o melhor do Victor Hugo, embora este livro tenha um final assim muito impactante. Aqui é a história do Gilliat, que é uma pessoa assim que a gente poderia chamar que está ali na faixa marginal da sociedade. Não que ele seja mau caráter, seja bandido, nada disso. Ele é apenas um quase excluído, digamos assim. E tudo aqui se passa numa ilha que fica perto do Canal da Mancha. Acho que é Guernsey, não lembro mais. Que é onde o Victor Hugo se exilou por falar nisso. Ele escreveu esse livro lá, a dedicatória. Na dedicatória a gente já vê. E este Gilliat, ele tá lá, né? É um tipo meio esquisito e tal. E tem a tal da Déruchette, que é uma moça porque ele se apaixona e ela é sobrinha de Thierry, esqueci o nome. E o tio dela tem uma embarcação lá. E fica boa parte do romance é para descrever essa embarcação e tudo que a cerca. Gilliat é apaixonado pela moça e essa embarcação se acidenta lá, não sei se embarcação pode se acidentar, enfim, acontece algo lá, ela bate num rochedo, perde a máquina, o motor. Essa embarcação é muito grande. E era o que? Falência total, né? Praticamente da família. Sem falar no apego, aí a Déruchette promete se casar com quem recuperasse o motor, a máquina. Aí o Gilliat se embrenha lá nos rochedos, no mar, para recuperar a máquina e para ter o amor, não sei se o amor, mas para ter a Déruchette como esposa. E aí boa parte do romance também descreve todos os entreveros que ele enfrenta para recuperar essa máquina. Passa fome, passa frio, fica dias lá em situação de penúria. E ele também trava uma luta com um polvo gigante. É uma das melhores partes do romance. E depois ele volta, né? Ele recupera e volta e aí tem um desfecho, né? Que eu não vou falar qual é, mas assim, ele tem um final assim terrível, né? Se a gente lembrar que o Victor Hugo é um dos grandes representantes do romantismo, e o romantismo que não é aquele romantismo meloso, ele sempre termina de maneira bem trágica, né? Então não preciso falar muito. As Três Irmãs, do Chekhov. É uma peça de teatro e eu gostei muito de ler. Na verdade eu já conheci a história porque eu vi a montagem dessa peça aqui há um tempo atrás. Eu vou fazer um vídeo sobre essa peça, então não vou falar muito, mas assim, são três irmãs que sonham em voltar para Moscou e a vida delas é sonhar e não agir, né? Dá até agonia na gente, é uma espera, é um sonho, é uma falta de ação que deixa a gente assim um pouco incomodada. Eu me incomodei com a peça, não com o livro, porque eu já conhecia a história. Mas eu vou comentar melhor quando eu fizer o vídeo, tá? Jane Eyre, da Charlotte Brontë, a edição está em inglês. É um livro também, outro representante do romantismo. Aqui a história da Jane Eyre é um romance de formação, então ela é uma órfã na Inglaterra da primeira metade do século XIX. Ela é uma órfã, vive com a tia, maltratada pelos primos e pela tia, e depois a tia coloca lá na escola. Ela tinha acho que 10 anos, eu acho. E, enfim, praticamente abandona ela na escola, não quer mais saber dela. E lá ela cresce, e ela se desenvolve, ela aprende um monte de coisa e se torna professora de lá. Até que ela também já estava querendo novas experiências, viu um anúncio, né, de uma pessoa que estava procurando uma tutora
para uma criancinha, ela vai se candidata e vai para casa do Sr. Rochester e para ser a tutora da menina. Enfim, eles acabam se apaixonando e aí vem muita coisa nessa história. Eu vou parar por aqui, porque aí já seria spoiler. Acontece muita coisa, então assim, não pense que eles se apaixonam e termina tudo bem, felizes para sempre, porque eles se apaixonam mais ou menos aqui no meio. Aí depois tem mais um monte de coisa. O que é legal nessa obra? Esta obra foi escrita mais ou menos no mesmo período que Jane Austen escrevia lá os romances dela. Então Jane Austen tratava lá daquelas moças doidas para casar e tal, e eu já falei que eu não gosto muito dos enredos da Jane Austen. Ela escreve muito bem, mas eu não gosto muito dos enredos. Aqui a gente tem uma mistura de Orgulho e Preconceito com os romances do Charles Dickens. Porque o Charles Dickens, ele trata sempre de órfãos na Inglaterra do século XIX, né? Só que meninos. Aqui é uma órfã menina, ela está contando a própria história e tem aquele diálogo franco com o leitor. É um romance de formação. E por que parece com Orgulho e Preconceito? Porque é aquela história de cara, primeira vista um pouco truculento, tal, ela já meio independente, porque ela se vira sozinha, ela é só no mundo, ela é inteligente e tal, e depois ele aos poucos vai se civilizando por conta dela. Ele se apaixona por ela e pede até para que ela o transforme e tal. Foi mais ou menos o que aconteceu entre a Elizabeth e o Darcy lá de Orgulho e Preconceito, por isso que eu associei esses dois. Mas aqui a Charlotte Brontë, ela teve uma opção diferente da Jane Austen. Ela era mulher, na primeira metade do século XIX, e conseguiu fazer uma história bem diferente daquelas da Jane Austen. E me agrada mais esse tipo de enredo, embora romances românticos, eu já falei, não são o meu tipo de romance favorito. Eu percebo dois tipos de romances românticos. Romances como este, como o da Jane Austen, e romances como este do Victor Hugo, que são mais trágicos. Então, uns são mais água com açúcar, a gente sabe como vai terminar, mais ou menos. E esses outros, a gente também sabe como vai terminar. A gente sabe que vai ter uma tragédia, a gente sabe muito bem qual vai ser, né, às vezes. Então, nessa linha a gente tem o Werther, também é trágico. Nessa linha aqui a gente tem Jane Austen e vários outros. Entre Jane Austen e a Charlotte Brontë, a própria Emily Brontë, a outra eu não conheço, né, a terceira irmã, nunca li nada dela. Eu prefiro as irmãs Brontë por conta do enredo. Porque também o Morro dos Ventos Uivantes é meio trágico, assim. E eu gosto mais. Mas eu acho que a Jane Austen escreve melhor do que ela. Assim, não que elas escrevam mal, mas a Jane Austen tem uma habilidade narrativa, acho que um pouco superior, certo? Agora, por que eu tenho que comparar elas todas, eu não sei, mas me veio agora e eu fiz. O Castelo de Kafka, porque vocês sabem que eu quero fazer o que esperar de Kafka, eu não tinha lido este ainda. No mês passado eu mostrei, né, que eu estava lendo, terminei a leitura. Aqui é a história de um agrimensor, o K, né, talvez seja o mesmo de O Processo, que também era K. E ele é chamado, ele é contratado por um conde de um castelo. Quando a gente fala conde de castelo, pense numa estrutura medieval mesmo, que tem o castelo, o conde e tudo ali que o cerca, aquela estrutura feudal, de ele ser o senhor daquelas terras. E ele é contratado pelo conde do castelo, só que ele não consegue acessar o castelo, nem conhecer o conde. Com todas as pessoas com quem ele conversa, fala, ninguém nunca viu o conde, ninguém sabia que um agrimensor tinha sido contratado. E ele passa boa parte do livro tentando entrar neste castelo e não consegue. Ele tem emissários do castelo que vão falar com ele, emissários do assistente do conde. Então assim, nem é o conde, hein? E as informações são desencontradas, as pessoas, garçonete, professor e tudo mais, que ele encontra também não tratam ele tão bem, boa parte, e fica claro que ele é um estrangeiro, que ele é um intruso, e tudo é desconversado, parece que ele é totalmente inútil ali, tenta entrar no castelo, continua ali, aos poucos ele vai aderindo, né? As personagens de Kafka aderem, elas têm um estranhamento inicial, mas depois aderem ou sucumbem, não sei mais.
Mas como eu vou fazer O que Esperar de Kafka, aí a gente volta a essa história e as outras também. Os usos sociais da ciência por uma sociologia clínica do campo científico do Bourdieu. Eu falei para vocês naquele vídeo Metas para 2018 que eu muito provavelmente iria ler isso aqui por conta das aulas que eu dou. Aqui o Bourdieu fala, aqui acho que ele está numa conferência, alguma coisa assim, a transcrição de uma conferência. E ele desenvolve, claro que não é a primeira vez, já que ele está na conferência, ele já tinha desenvolvido isso antes, mas ele explica a questão do campo científico, um conceito de campo, e aqui ele fala isso na área científica. É como se ele dissesse que os acadêmicos, eles têm seus joguinhos, né? Eles têm as suas relações também, que são políticas e são relações de poder, e ele explicita isso aqui. Como isso aqui é muito técnico, eu não vou entrar muito em detalhes. Se alguém quiser saber mais detalhes, depois me pergunta. Comer, necessidade, desejo, obsessão, do Paulo Rossi. Esse aqui também eu havia mostrado no livro de metas para 2018. Ele não foi escolhido por vocês, assim como o outro também não foi, né? Vocês escolheram outros tipos, mas eu li. Eu gostei muito de ler e não era exatamente aquilo que eu pensava que era, hein? Aqui ele se dedica a todo o universo, não é da gastronomia, nem da necessidade de comer. Ele fala de anorexia, ele dedica capítulos a isso, canibalismo, e ele trata disso, ele não trata com muita profundidade, porque o livro não é espesso, mas ele traz referências de épocas longínquas, de vários lugares do mundo, e eu gostei bastante, do que ele fala. Então ele fala de jejum, canibalismo, anorexia. Ele apresenta o ato de comer como algo entre a necessidade e a cultura. Então tem uma questão que é meio atávica, antropológica, que ele aborda aqui. Então assim, quem vê isso aqui pensa, ele vai falar dos prazeres da mesa, nada disso. Mas é muito interessante mesmo. Eu pensei que ele fosse tratar mais assim de como eram os hábitos, né, das pessoas nas refeições durante várias épocas diferentes. Mas não, ele traz uma outra abordagem, essa que eu falei, igualmente interessante também. E Luiz Fernando Veríssimo em O Clube dos Anjos, para falar de gula, porque é da série Plenos Pecados. E aqui é a história de um clube de homens já de meia idade que eles se encontram há uns 21 anos para comer. Eles se encontram uma vez por mês para comer. Sempre é eleito o prato favorito de um deles. Só que aí os 10 membros deste grupo começam a morrer. A partir do momento que um tal cozinheiro lá começou a preparar os pratos. Após cada encontro, cada refeição, morria um. A princípio começaram a pensar que era uma questão de ordem alfabética, né? Porque os dois primeiros em ordem alfabética e tal. E também morria, então, duas coincidências. E também morria aquele que mais apreciava o prato escolhido. O prato favorito de um dos integrantes. Então, assim, morreu de quê? Problema de coração e tal. E aí a família de todos eles mandavam parar com isso, eles não paravam. Então assim, eles começam a morrer mesmo. Parece aquelas histórias de Agatha Christie, sabe? E não sobrou nenhuma. O caso dos 10 negrinhos, mais ou menos isso. Mas não é um romance policial, nem nada disso. E aqui chega um momento, né, que eles percebem que estão morrendo. E quando é escolhido um prato, aí já sabe qual vai ser a próxima vítima, mais ou menos assim. E a pessoa sabe que também é quando repete o prato que tá o problema, né? Todos comem e tal, aí sobra um pouco. Aí tem aquele que gosta mais, né, do prato predileto. Então a pessoa titubeia e pode morrer, mas ainda assim come. Então assim, resolve pagar o preço para ter aquele último minuto de prazer. Bem interessante, hein? Luiz Fernando Veríssimo, é sempre engraçado ler Veríssimo. E até uma história que poderia ser policial, mas não é, fica bem interessante. Então essas foram as minhas leituras, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu estou lendo. E vocês vão entender por que não rendeu tanto assim, né? Não finalizei tantas leituras assim. Porque eu estou lendo A Montanha Mágica, já li bastante, quase a metade. Eu não adiantei muito a leitura de O Jogo da Amarelinha, Rayuela, O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, porque eu comecei a ler outras coisas, mas eu li um pouquinho mais do que eu havia mostrado. Estou lendo 18 Brumário,
que vocês escolheram para eu ler em 2018. O Trato dos Viventes, que vocês também escolheram para eu ler em 2018. E aí eu convidei vocês para lerem comigo, que eu vou fazer diário de leitura, hein? Se você não sabe do que eu estou falando, porque você não me acompanha no Instagram. E estou lendo também Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Um livro grande. Estou lendo para o clube de leitura e a gente vai ler durante o semestre inteiro. Eu também vou fazer diário de leitura, vocês podem me acompanhar, enfim. Vou falar mais sobre isso em vídeo específico, tá bom? É por isso que eu não finalizei tantas leituras assim. Vocês viram que eu estou lendo grandes livros, grandes em todos os sentidos. Certo? Me digam o que vocês já leram de tudo isso, do que vocês gostaram, me digam o que vocês estão lendo. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. E beijos. Tchau, tchau.